Você não pode quase ter nada e no dia seguinte você pode quase ter tudo. Além do glamour, dos flashes e sei lá mais o que, propagandas de cueca, de, de perfume, escambau. Então, é isso aí, é um dos primeiros problemas. Nós estamos estragando os nossos atletas e os nossos homens, as nossas pessoas. Né? Porque dão tudo, dão dinheiro, mas não há uma assistência psicológica, uma assistência cultural, no sentido de que a pessoa possa superar, porque isso é um problema na vida da pessoa. Não pense que é essa festa toda, não, porque você vê repetidamente os atletas se deteriorando do ponto de vista humano, às vezes, né? E principalmente do ponto de vista futebolístico, por causa desse excesso de glamour, de dinheiro, de atenção, de flashes, ao ponto de a gente ver é, um jogador, às vezes, mais preocupado de como está sendo fotografado do que como ele está jogando o futebol. Né? Para ele, o ângulo que a objetiva das máquinas está pegando o visual dele é mais importante do que a fotografia do gol que ele supostamente deveria marcar. Outra coisa, não podemos pensar no futebol de uma forma diferente de outros tipos de estratégia. Não é? A estratégia para o futebol tem que ser a mesma para quase tudo, como uma guerra. Ora, se nós estamos exportando todos os nossos talentos, os nossos craques, além de nós estarmos desligando esses craques do seu povo, da sua torcida, da realidade do seu país, da realidade do futebol do seu país, nós ainda estamos transferindo todo o know-how deles para os times adversários que irão nos enfrentar a posterior. É uma estratégia burra. Por isso é que acontece o que acontece. Então, algumas regras precisam ser colocadas no futebol brasileiro. Se nós queremos que o futebol brasileiro volte a ser aquele futebol que dá alegria, que dá prazer, que dá orgulho de torcer por ele. Não é? E a primeira regra deve ser: para fazer parte da seleção brasileira, você tem que se sacrificar, você tem que merecer, mas não é só merecer do ponto de vista do futebol. Você tem que merecer porque você vai ficar no Brasil, você tem que ter uma vida adequada, que você vai dar um bom exemplo para a juventude. E tem que haver uma certa regra na forma que a remuneração é percebida pelos atletas. Não pode ser assim, essa farra, de um dia para o outro o indivíduo se torna um milionário. E o que é principal, tem que haver uma espécie de uma escola, né, de jogadores. Você vai se esforçar, você vai jogar no Brasil, você vai aprender a jogar com os outros, porque o futebol é um time, não é? Pelo que eu sei, não sou um grande entendido de futebol, mas eu sei que são 11 no campo e esses 11 têm que jogar de forma coordenada. Desde o goleiro até lá o atacante, todos têm que ter uma certa coordenação. Um tem que conhecer o outro, um tem que saber quais são as vantagens, as desvantagens, os talentos, as deficiências do outro. Assim funciona um time. Inclusive para dar estabilidade emocional num momento difícil, que foi o que faltou no jogo contra a Holanda. E essa estabilidade só vem com o conhecimento, com a prática, com jogar juntos. Não é? E isso não ocorre, porque cada um está para um lado, aí reúne-se para jogar um campeonato. Não vai dar certo. Pode até ser, mas é difícil. Então, é isso. Precisamos ter essas regras. Precisamos ter um entendimento de que jogar na seleção brasileira é uma honra. É uma honra. Deveria ser a maior honra que um jogador de futebol poderia atingir. Ser titular da seleção brasileira. E não ao contrário, que parece que a seleção brasileira tem que se sentir honrada de ter aquele tal craque que fotografa não sei o quê, que faz propaganda de não sei o quê, que ganha não sei quantos milhões. Não é?
Para não falar que acabam se perdendo com confusões, arranjando problemas particulares, problemas pessoais, etc. E, tal. E o futebol mesmo, que é bom, vai, desculpa o vernáculo, para as cucuias. Né? Por fim, o futebol precisa ser mais democrático. A escolha do técnico, não digo que se faça uma eleição nacional, mas ele deveria ser indicado por um colegiado de atletas, ex-atletas, é, jornalistas especializados, outros técnicos, enfim, um colegiado de pessoas que, e sem uma tendência definida, que escolhesse o técnico. Não ficar tudo na mão do Zeus supremo do Olimpo futebolístico, que é o senhor Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Se nós não acordarmos para o fato de que o futebol, no Brasil principalmente, é uma instituição nacional e como tal tem que ser tratado, e continuarmos com esse excesso de interesses econômicos envolvidos, não é? Vamos ter outros vexames. Outros vexames, podem apostar. Essa não é a opinião de um entendido de futebol. Isso é uma opinião de um administrador. É uma visão administrativa. Não é? Mas eu acho que tem algum sentido. É a minha opinião, mas eu acredito que tem algum sentido e que nós precisamos pensar e repensar o nosso futebol. Obrigado.